Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio. Endereço do blog está sempre num dos cantos de cima do vídeo. Eu comecei a fazer o vídeo ontem para encerrar o assunto, porque o assunto Adriel foi encerrado ontem. Teve uma coletiva ontem, final da manhã, início da tarde, para esclarecer vários pontos do caso Adriel e encerrar o assunto. Então eu também ia encerrar o assunto ontem comentando, fazendo um rescaldo da coletiva, mas aí eu fiz a besteira, eu cheguei, antes de fazer o vídeo, eu fui ver os comentários do vídeo anterior. E aí, por motivos óbvios, eu travei o vídeo na metade e aí não quis mais fazer. Eu digo, não, eu vou fazer amanhã e tal. Então, rapidamente, o que aconteceu ontem na coletiva? Foi mais do mesmo, tá? Foi falado, eu mantenho o que eu falei no meu último vídeo, perguntando se o Adriel estaria liberado para processar também. Mantenho porque ontem, na tal coletiva de encerramento, de fechamento do assunto, foi ainda mais grave. Foi ainda mais grave que a coletiva do sábado, quando certas coisas foram insinuadas. Ontem foi dito claramente. Foi dito claramente que o Adriel tem 4 empresários, que já assinou com não se sabe quantos, que já recebeu dinheiro de não se sabe quantos, mas que certamente de 2 empresários ele recebeu dinheiro. Ou seja, o Adriel, entendam bem o que eu vou dizer. O Adriel, pelo que foi dito na coletiva, é pilantra. Porque ele assinou com 2 empresários e recebeu dinheiro de 2, ou pré-assinou com 2 empresários e recebeu dinheiro dos 2. E ele não vai ter como assinar em definitivo com os 2. A não ser que ele dê a perna direita para um e a perna esquerda para o outro. Então, assim, ó, geralmente, eu não gosto muito de remendos, de emendas, para usar o ditado correto, porque a emenda sempre sai pior. Eu teria deixado morrer antes. Na coletiva tem, como sempre, tem incoerência também, entendeu? Porque, primeiro, o motivo que levou à punição é a tal da entrevista em que ele fala sobre... Cara, chega a ser piada, velho. Em que ele fala sobre segredos táticos
consegue entender que isso é piada, velho. Consegue entender que isso é piada. Mas quem é que não viu que o Soares fica sempre no primeiro pau? A gente que não é técnico de futebol, todo mundo já tinha visto que o Soares fica no primeiro pau. Imagina um técnico de futebol. Não. É que as ideias do alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, entendeu? Elas são tão geniais que ninguém consegue observar. Se o Adriel não tivesse falado na entrevista, ninguém teria percebido. Não. Então, bueno, então eu dizia, na coletiva, primeiro disse que era tal da entrevista, depois disse que na real o motivo é porque ele assinou com 3 empresários, 2 certamente. Então assim, ó, eu também não vou, a fila anda, para usar uma expressão ao gosto dele, a fila anda, não tem o que fazer, a gente até pode discutir o assunto de uma forma geral, continuar discutindo esse assunto no futuro de uma forma geral, mas especificamente sobre o Adriel, não tem mais o que dizer, tá? O Adriel tá bonito, tá fora do time, o novo titular é o Gabriel Grando, mas na própria coletiva ficou aberta a possibilidade do Adriel voltar a ser titular. Se houver uma nova oportunidade e se ele aproveitá-la. Continuo dizendo que o assunto foi muito mal administrado, entendeu? Poderiam ter dito no sábado que o Adriel sentiu um desconforto, poderiam ter mantido o assunto internamente, até não tinha problema nenhum. Sábado, para tirar do time, dizia que o jogador sentiu um desconforto, e depois, na segunda, em sendo mantida a punição, confirma que teve uma lesão, grau 1, grau 2, grau 3, grau... Há pouco tempo a gente tinha no Grêmio um jogador que toda vez que era para decidir, para ir para um jogo que tinha que reverter resultado, ele tinha desconforto e ficava por isso mesmo. Podiam ter metido essa de novo, que afinal de contas a gente, na maioria das vezes, finge que acredita mesmo, entendeu? Então, toca o desconforto e... E aí entrar ou dar uma resposta para certas coisas, entendeu? Que parece que o povo não consegue entender. O cara que abre a boca para criticar os outros, dizendo que protegem jogador indisciplinado, ele deveria ter a decência de pensar e se perguntar, por exemplo,
O que eu falei sobre o Rafinha e o Diego Souza lá quando o Filipão quis mandar os dois embora do Grêmio? Porque aqui no canal, não se trata de defender jogador indisciplinado. Não. Se trata de um posicionamento que eu adotei, ou uma mudança de posicionamento que eu adotei, lá naquele jogo do Grêmio contra o São José, no lixeiro ali do Pasto Areia, um jogo pelo gauchão que botaram a gurizada do Grêmio para jogar, e estava fazendo 200 graus, a gurizada saiu tudo com bolha nos pés, e o Grêmio perdeu o jogo 1-0, e quando terminou o jogo eu fui lá pro blog, fiz um texto querendo que mandasse embora toda a gurizada, inclusive o Luan. E eu fui muito criticado naquele dia, e eu não mudei o posicionamento por causa das críticas. Eu mudei o posicionamento porque as críticas me convenceram de que eu tinha que ser um pouco mais paciente com o guri. Porque ser paciente com um jogador de 37, 36, 38 anos e ser machão com um guri de 20, 21, 22 anos, não é uma atitude bonita. Não é uma atitude bonita. É a atitude de quem gosta de ser muito machão com os pequenininhos, entendeu? E via de regra é subserviente com os velhos, com os grandões. Então eu sempre vou ter mais paciência com um guri que com um cascudo de 36, 37 anos. E depois que me convenceram e eu mudei a minha atitude, eu comecei a perceber que eu estava certo. E os últimos 5 ou 6 anos me provaram que eu estava certo e que quem me criticou lá atrás me fez mudar de postura, estava certo também. Porque nos últimos 5 ou 6 anos, quem deu retorno para o clube foram os guris. Everton, Pepe, Arthur, Luan, Matheus Henrique, o próprio Groi, que já era veterano, mas é oriundo da base. Agora vocês façam do outro lado uma lista dos cascudos. Maicon, Douglas, André Balada, Thiago, meu vizinho Neves, Robinho, Maico Suel, Diego Souza, Rafinha, Thiago Santos. E aí vocês me digam qual desses deu retorno financeiro para o clube quando saiu daqui e foi embora.
Então, amigo, eu vou continuar tendo paciência com guri. Não é defesa de jogador indisciplinado. Porque jogador indisciplinado, guri indisciplinado, tu pune, não queima. Porque a punição bem aplicada e bem administrada não prejudica o retorno para o clube daqui a um tempo. Queimar o guri do jeito que foi queimado, dizendo que é pilantra, ou pelo menos insinuando que é pilantra e mau caráter, prejudica o clube. Entendeu? Um abraço para vocês, gurizada.